Olá, pessoal, tudo bem? Vim aqui hoje para falar sobre os 10 Cs da liderança exponencial, né? O livro que eu lancei e já é best-seller. E vou contar um pouquinho para vocês como é que eu cheguei nesses 10 Cs, explicar os 10 Cs, mostrar como é que tem casos e como é que a gente pode fazer isso acontecer dentro das organizações, né? Lembrando que esses Cs foram escolhidos como fruto de pesquisas e estudos acadêmicos nas melhores universidades do mundo, como Stanford, Columbia, Harvard, sobre o futuro do trabalho, sobre o futuro da liderança, né? E como é que isso tem impacto, né, dentro do ambiente organizacional. Isso não significa que outras habilidades não são importantes. Na verdade, a minha busca era, né, quais são as habilidades do futuro, e a gente vê várias listas, mas eu queria ir além, aquelas que ainda não estão na lista, mas que as organizações aqui no Vale do Silício já estão desenvolvendo. Então, conversei com lideranças das maiores Big Techs e cheguei nesses 10 Cs, né? E no livro eu vou falar de cada C, obviamente, vou dar um case de alguma organização, de algum líder, né, que tem essa habilidade, e tem uma dica também com pequenos exercícios, né? Então, no livro eu vou explorar muito mais os cases e também os exercícios para cada um desses Cs. Vamos começar então com o C, que é o C da consciência, né? E existem várias definições para o C da consciência, e construir consciência é como descascar uma cebola, né? Eu gosto de dizer isso. Você vai tirando camada por camada e, na verdade, até chegar lá no interior dela, né? E é um trabalho, né, de vida inteira. Eu costumo dizer que o nível da consciência é um trabalho que a gente vai desenvolvendo a vida inteira, até porque a vida vai apresentando experiências e situações que vão fazer a gente enxergar o mundo de forma diferente, ter diferentes aspectos de nós mesmos vão vir à tona, né? Então, o líder consciente, ele requer realmente um mergulho profundo nele mesmo, né, em si próprio, né, para desenvolver esse autoconhecimento, estando ciente do que está acontecendo fora dele, como é que o seu comportamento afeta os outros, né? E esse foi um termo, né, liderança consciente, que foi, na verdade, surgiu em 2014, quando os autores do livro Os 15 Compromissos da Liderança Consciente mostraram os principais compromissos, né? Então, veio à tona esse termo e está sendo muito utilizado por aqui. Então, vários congressos, conferências sobre o assunto são realizados, né? E outras lideranças vêm falando da importância da liderança consciente, né? E eu cito o caso do Whole Foods, né? E um deles, né? O John Mackey, que é o fundador do Whole Foods, que é uma rede de supermercados que busca levar produtos naturais para suas lojas e foi comprada recentemente, em 2017, pela Amazon, né? Numa transação bilionária. Então, os líderes conscientes levam essa transformação do mundo, dos relacionamentos entre as pessoas e até da cultura da empresa, né? E demonstram também essa capacidade de avaliar honestamente, né? Olhando para a gente, para si próprio, suas crenças, ações, comportamentos e o impacto disso no círculo do eu, do nós e do mundo. Né? Então, os líderes conscientes são capazes de reconhecer as emoções, os sentimentos, suas ações, seus comportamentos, entendem como isso afeta as pessoas ao seu redor. E a atividade que eu sugiro no livro, né, é a gente fazer uma linha da vida, né? E essa linha da vida, e a gente cronologicamente contando alguns momentos que foram importantes para a gente e que a gente lembra e que é para a gente recontar a nossa história. E quando a gente reconta essa história com os nossos momentos mais importantes, a gente consegue entender mais da gente, o quanto aquele evento impactou mais a gente, né? E como a gente está tomando decisão por causa de determinados eventos marcantes, né? E como é que a gente pode ressignificar alguns eventos também. E então, acho que esse é um processo reflexivo, né? E a gente, enquanto líder, enquanto adulto, a gente aprende com a reflexão. Então, tá lá no capítulo da consciência, né? Essa atividade, esse exercício. O outro C é o C do cuidado, né? E eu sou fã do Simon Sinek, que é um autor americano muito famoso, e ele fala que cuidar é dar atenção a você mesmo e ao outro, mantendo todo mundo conectado, né? Escolher ser um líder significa escolher cuidar daqueles ao seu redor. Essa frase é do Simon Sinek e eu acho incrível porque, na verdade, a gente consegue transmitir para a pessoa que está do outro lado, né, o quanto ela é importante para o grupo, o quanto ela é importante, o quanto ela é importante ela ser ouvida, também dando segurança, né, para que ela
se desenvolva enquanto profissional. E todo mundo precisa ser cuidado, né? Quem não gosta de ser cuidado. E aí aqui eu queria só colocar um ponto importante, que cuidar não significa dar assistência, né? Nas minhas palestras e tudo, algumas pessoas reagem um pouco a essa palavra, porque acham que é assistencialismo, né? E não é isso, mas mostrar que as pessoas importam, que você como líder acredita que as pessoas importam, né? E que todos estão nessa mesma jornada, nesse mesmo caminho, né? E para mim um exemplo que eu fiquei encantada, assim, foi durante a pandemia, né? A Nova Zelândia conseguiu erradicar os casos ativos de Covid no país inteiro, 3 meses após o início da pandemia, né? E ainda que fosse uma situação momentânea, né? Em que a gente não sabia o que ia acontecer depois, mas foi muito animador. E por trás dessa decisão, né? Tinha a primeira-ministra da Nova Zelândia, a Jacinda Ardern, e eu acho que o que ela fez foi uma decisão difícil, mas que colocou o cuidado em primeiro lugar, o cuidado com a população. E foi esse cuidado com nós e com o mundo que fez o seu trabalho destacar e que todo mundo hoje conhece a Jacinda, né? E a liderança, na verdade, é esse processo de cuidar dos outros enquanto as metas organizacionais são alcançadas, né? E isso ficou muito claro com a pandemia do Covid. Esse é um C do livro importante. E o exercício que eu trago é um exercício importante também, porque não existe cuidar do outro sem a gente cuidar da gente. E eu aprendi isso com a minha mãe. Minha mãe sempre falava para mim, desde quando eu era bem pequena, ninguém sabe cuidar melhor de você do que você mesmo. E aí o primeiro livro vem reforçar um pouco isso, essa história do autocuidado, né? Porque a gente, quanto líder, a gente muitas vezes esquece da gente. E aí o que eu queria sugerir é fazer uma lista das 10 coisas que você ama fazer, pode ser qualquer coisa, e tem que ser amar, né? Então, por exemplo, na minha lista tem viajar, tem ler, correr, tomar chá, fazer crossfit, encontrar amigos. E o objetivo dessa lista pegar os prazeres, né, esses 10 coisas que você mais ama fazer e tentar incorporar no seu dia a dia. Obviamente, não dá para você, né, na minha lista tem viajar, não dá para eu incorporar viajar diariamente, né, na minha lista. É muito importante que a gente cuide da gente. Muitos médicos, até aqui do Vale do Silício, por exemplo, eles já começam a recomendar essa lista quando você vai no médico, quando acontece alguma coisa com você, para melhorar o bem-estar. A gente sabe que a gente está vivendo uma pandemia de saúde mental também, né? Então, como é que a gente aumenta o bem-estar das pessoas? E os médicos aqui já recomendam fazer essa lista. Bem simples e bem eficiente para o C do cuidado. Agora vamos para o C da confiança, né? Então, se a gente pensa no ambiente profissional, por exemplo, as pessoas que estão ali, elas têm personalidades diferentes, histórias de vida diferentes, e elas precisam trabalhar junto no mesmo objetivo, né? Então, para mim, tem uma coisa que é muito clara, né? A única forma de fazer isso é a confiança entre elas. E foi um dos maiores desafios que eu ouvi muito de liderança, dos meus clientes de coaching e mentoria. Caramba, como é que eu confio no meu time se eles estão trabalhando de casa agora, no trabalho remoto, né? E para mim, confiança é super relevante. Eu ouvi muito de outras lideranças, as pessoas de desenvolvimento de talentos, né? E líderes das Big Techs aqui. E as pessoas precisam confiar nos seus pares, nas suas lideranças e na organização como um todo, né? Para que elas consigam enxergar que elas fazem parte de um time, não só no curto prazo, mas também no longo prazo. E para mim, a confiança também é uma porta de entrada fundamental para a liderança, porque ela impacta a influência, né? E principalmente no mundo que a gente vive, mundo digital e com equipes trabalhando remotamente, né? Isso não significa necessariamente estar no espaço físico mais, né? O trabalho remoto ou híbrido também é importante. Isso e a confiança está muito ligada à influência, né? E trabalhar num ambiente de alta confiança também melhora o engajamento, o bem-estar e a segurança psicológica das pessoas, né? No livro eu falo mais sobre segurança psicológica, mas tem impacto, inclusive, na rotatividade das pessoas. A gente sabe hoje que as empresas estão vivendo uma busca, né, e um desafio muito grande de atração e retenção de talentos, né? Então, a confiança passa a ser fundamental e ela impacta muito o engajamento e a rotatividade. E essa confiança, ela também é uma crença, né, compartilhada de que a própria liderança, né, é comprometida, é capaz de estar naquela posição e ela vai fazer de tudo para a gente ter melhor resultado enquanto equipe, mas também para cada um dos membros da equipe, né? Foi o que aconteceu na Ford, né? O caso que eu trago é o da Ford, que está inclusive no livro do Simon Sinek, O Jogo Infinito. Ele conta que em 2006 o CEO da companhia, que era o Alan Mulally, ele era conhecido como um dos maiores CEOs, né, do mundo automotivo, do mercado automotivo e tudo isso. E ele estranhou o fato de que todas as reuniões de diretores eles só apresentavam números ou
ou ações positivas, né? Então, esse caso é clássico, né? Em que eu já participei de várias reuniões e que todas as notícias são boas. E você fala, pô, não é possível que só tem notícia boa aqui numa empresa, né? E a solução que ele encontrou foi incentivar nas reuniões semanais os diretores trazerem notícias ruins, né? E, obviamente, não foi nem na primeira, nem na segunda reunião que isso aconteceu, porque exigia uma mudança de cultura, de mindset, né? E as pessoas precisavam se sentir seguras e confiar de que ao apresentar a notícia ruim, né, não necessariamente aquilo pode impactar a minha carreira ou ser demitido. E até que um executivo corajoso, e a gente vai falar de coragem, né, ele se sentiu seguro e mostrou um número negativo, e para alívio dele, né, e para todas as pessoas, o CEO comentou, ele bateu palmas, né, para aquilo, e aos poucos os outros executivos foram mostrando também questões e números negativos, notícias ruins, né, porque ele precisava mostrar que a confiança naquele ambiente era importante, que a gente estava ali para resolver problema. E só porque alguém tem um problema não significava que aquela pessoa seja o problema, que o culpado seja aquele problema, né? Então, eu gosto muito desse exemplo, desse case da Ford. E o exercício que eu trago é bem simples também, é uma lista de 50 conquistas, né? 50 sucessos, porque a gente também, às vezes, olha pra gente, eu já peguei várias lideranças com crise de confiança e não ter certeza se faz sentido a pessoa estar naquele lugar, naquela posição. Às vezes tem alguma mentalidade que impede aquela pessoa de acreditar que ela é capaz, né? Então, a autoconfiança é muito importante, né? Então, lembra que todos esses 6, eles têm impacto no círculo do eu, do nós e do mundo. Então, eu começo aqui, o exercício que eu dou para vocês é fazer uma lista de 50 conquistas suas, né? Mas antes de começar, eu sempre peço para as pessoas refletirem o que é conquista para você. E muitas vezes a gente acha que conquistas são aquelas coisas grandes, enormes, em que a gente ganhou prêmios e que foi muito reconhecido e tudo isso. Mas o que eu queria justamente pensar com vocês é refletir, né? O que é conquista para você, né? Então, uma coisa que eu gosto de dizer é que a gente não nasceu andando, né? E a gente teve que aprender, e muitas vezes a gente caía várias vezes por hora, né? Eu acho, se não me engano, as crianças caem 17 vezes por hora quando estão aprendendo a andar. Olha quão resilientes as crianças são, né? E eu acho que mudar essa perspectiva do que é sucesso, o que é conquista pra gente, ajuda muito a gente a olhar para trás e ver, né, e desenvolver a autoconfiança e ver que a gente é capaz sim de fazer isso. Então, eu até na minha lista, né, vou dividir com vocês. Eu fazia karatê quando era criança, e eu lembro que no meu exame de faixa para faixa roxa, eu tirei a nota máxima, eu tirei 10. E para mim, assim, hoje é irrelevante, eu não luto mais karatê, isso não tem impacto nenhum na minha vida, mas eu lembro quanto eu me dediquei para fazer aquele exame de faixa e tudo. Então, essas pequenas coisas que constroem a sua autoconfiança, que você olha para trás e fala, caramba, é possível, eu sou capaz, é muito importante. Então, vai lá e começa a sua lista. O outro C que eu queria falar é o C da compaixão. E aí eu já ouvi muita gente falando, Tônia, compaixão no mundo corporativo? Caramba, você tá louca. Pois é, mas quando a gente analisa as diferentes definições de compaixão, né, a gente percebe que tem um fio condutor entre elas, né, e todas tratam de uma relação com o outro, do reconhecimento da dor alheia, do desejo de ajudar. E uma coisa que eu falo muito é que a gente aprendeu a diferença entre empatia e compaixão com a pandemia, né? Empatia, a gente sente o que o outro sente, a compaixão a gente sente, a gente reconhece a dor e a gente tem o desejo de ajudar e fazer alguma coisa, né? Então, o mais interessante é que na Universidade de Stanford, né, aqui pertinho de onde eu moro, uma das mais famosas dos Estados Unidos, tem uma organização chamada Center for Compassionate Leadership, que é basicamente um centro da liderança compassiva, né? Um centro de estudos para isso. E é muito interessante o quanto agora, né, as empresas e as pessoas estão buscando compaixão, não só compaixão em relação ao outro, mas a autocompaixão também. E o mais incrível é que tem uma empresa que eu tenho certeza que vocês conhecem, que é o LinkedIn, que é uma empresa que coloca isso em prática. Então, a empresa tem uma política que prioriza a compaixão, tanto internamente e eles veem isso como uma vantagem competitiva estratégica, né? Um alicerce para o sucesso da empresa. Então, a cultura do LinkedIn, ela é muito focada em compaixão. Então, vocês podem até buscar depois alguns vídeos e vocês vão ver o CEO falando sobre isso, né? Então, muito importante. E o exercício que eu sugiro é o da autocompaixão. A gente precisa olhar primeiro para a gente. É importante a gente saber lidar com o nosso próprio caos, né? E aí, enquanto líder, enquanto liderança, isso é muito importante, porque a gente, no livro eu falo, né, que a gente tem um impacto no círculo do eu, do nós e do mundo, e às vezes a gente nem tem consciência disso, né? Então, quando a gente olha para o nosso próprio caos, é muito importante que a gente consiga ter autocompaixão também. Então, o exercício é pensar no momento em que você errou, né, ou fez alguma coisa que se arrependeu e ficou chateado
conectado com você mesmo, né? E aí, obviamente, a gente é muito autocrítico, a gente tem pensamentos críticos em relação a gente, autojulgamento, a gente não se perdoa, né? E pensa nesse momento e pensa como você está se sentindo. Aí agora, pensa como é que seria se um amigo seu melhor amigo ou amiga, estivesse dividindo com você, uma pessoa que você gosta muito isso. Se fosse assim, como é que você ia falar? O que você diria para essa pessoa? Observa o tom da sua voz quando você pensa sobre isso, quando você faz esse exercício. Só o tom de voz costuma mudar, né? Então, queria provocar um pouquinho isso para fazer esse exercício da compaixão. E vamos agora para o outro C, para os outros dois Cs, que para mim estão muito conectados, que é o C da conexão e da colaboração. Então, quando o time, né, tá conectado, uma na mesma linha, tem a mesma linguagem, os mesmos ideais, consegue fazer do ambiente de trabalho um ambiente agradável, seguro para todo mundo, né? Isso tem um impacto muito grande na produtividade. Então, é muito interessante porque quando todo mundo teve que trabalhar remotamente, a gente teve um gap de conexão. Mas não por causa do trabalho remoto, mas porque a gente não sabia o quanto a gente mantinha conexão com o trabalho remoto. De forma geral, obviamente, né? Inclusive, saiu uma pesquisa recentemente falando que as pessoas se sentem mais conectadas no trabalho remoto do que presencialmente. Isso, para mim, foi uma mudança de mindset dessa pesquisa, porque eu tinha certeza que o trabalho presencial tinha maior conexão. Mas isso não é verdade. Já saiu essa pesquisa da Better Up esse ano de 2022 falando sobre isso, né? E para mim, a conexão é muito interessante e que o que faz a gente estar conectado é também a colaboração que a gente tem enquanto time, enquanto as pessoas, né? Então, quando a gente está fazendo o nosso trabalho sozinho, a gente não se conecta com o outro, a gente não precisa se conectar com o outro, e a gente fica muito solitário no trabalho. Mas quando a gente tem essa conexão, essa ligação, esse vínculo entre as pessoas, é quando essa colaboração, essa conexão tem uma sintonia de ideias, soluções e perspectivas, ainda que sejam diferentes, para chegar a novas ideias, novas soluções, né? Então, isso é muito importante. E o caso que eu trago é um caso muito legal, que é do Michael Gervais. Ele é um psicólogo que trabalha com Pete Carroll. Eu sou apaixonada por futebol americano. Então, o Pete Carroll, ele é técnico do Seattle Seahawks, que é um time de futebol americano, e da NFL, então eu acompanho fortemente, eu adoro. E ele fala uma coisa muito importante, né? Ele diz que as organizações baseadas em relacionamento têm uma vantagem competitiva distinta. Porque quando as coisas ficam difíceis, os times continuam conectados, colaborando um com os outros. Eu achei fantástico isso, né? O quanto eles também trazem essa cultura, né? Um time de futebol traz essa cultura de conexão e colaboração. E a conexão, para mim, também é super relevante porque ela faz com que a gente se mostre vulnerável, né? E quem conhece Brené Brown, quem já leu algum livro dela, ela fala muito sobre a vulnerabilidade. E a vulnerabilidade coloca todos no mesmo patamar, né? Em que a gente se reconhece uns nos outros, a gente se conecta, independente do cargo que ocupa, né? E aqui é muito interessante porque a vulnerabilidade aqui é muito importante que seja mútua, né? Porque você ser vulnerável, a pessoa que você está se relacionando não ser, parece que existe uma grande parede, né? Em que impede essa conexão de acontecer. Quando a gente tem uma vulnerabilidade mútua, a gente tem essa real conexão com a pessoa, né? E um caso interessante, né? Durante a pandemia, o presidente da Roche Pharma Brasil, que é o Patrick Eckert, ele falou isso, né? Então, ele, no meio da pandemia, ele revelou em uma entrevista que teve que terminar uma reunião porque os filhos estavam com fome e era o dia dele cozinhar, né? Imagina o CEO falar isso. Pensa que se isso aconteceria antes da pandemia e a gente ia achar, caramba, e achar, a gente não estava acostumado com isso, né? Agora passa a ser normal, uma vulnerabilidade. Olha, eu tenho uma família aqui, a gente dividiu as tarefas, hoje é meu dia de cozinhar, eu preciso terminar essa reunião mais cedo porque eu preciso dar almoço para os meus filhos, né? Então, ele demonstrou essa vulnerabilidade. E o exercício que eu trago, né, a gente sabe que várias reuniões, elas muitas vezes se elas não são bem conduzidas, eu brinco que a gente vê já memes, né? Essa reunião poderia ser um e-mail, né? Não tiverem pautas claras também, pode transformar as atividades e as reuniões de forma improdutiva, né? As pessoas não conseguem contribuir, enfim, então acaba sendo ruim não só para as pessoas, para o time, mas também para a empresa. E um estudo que foi realizado em 2015 com 2,5 milhões de pessoas de diversos países, se não me engano, 195 países, mostrou que o engajamento melhora quando as equipes têm alguma forma de interação diária com os seus líderes, né? Então, além do alinhamento de todos, as reuniões têm um papel muito importante de estabelecer vínculo. E esses momentos são importantes também para reconhecer a equipe, reconhecer conquistas da equipe e até da gente conhecer e se conectar com a equipe. Então, tenho visto muitos rituais
interessantes que as empresas e as lideranças têm feito para aumentar essa conexão e essa colaboração. Então, esse é o exercício, né? Como é que você aumenta essa conexão e que ritual você cria dentro dos seus times, né? Dentro das reuniões, para que isso possa ser potencializado. O outro seu é o ser da causa, né? E a causa é muito importante, a gente tem visto uma mudança gigante em relação à causa dentro das organizações. E a causa, o propósito também, traz esse fator inspiracional, né? O motivo pelo qual a gente acredita que vale a pena fazer aquilo que a gente faz, tanto na vida pessoal quanto profissional. E a gente já fala aqui que somos seres integrais, né? Não somos seres pessoais e seres profissionais, e a gente vivia nessa ilusão de que somos seres separados, né? Então, a verdade é que a questão da causa vem ganhando cada vez mais força dentro das organizações. Afinal, é pela causa que as pessoas trabalham, no fim das contas, e pelas pessoas que estão em volta delas, né? E é por isso que elas se sentem motivadas. E as empresas estão percebendo também que a nova geração, né, o consumo está mudando. A nova geração está consumindo de empresas que têm uma causa, que elas se conectam, que elas se relacionam, né? E que falam com elas alguma coisa. Então, as empresas também estão olhando para dentro e revendo a sua causa, né? Porque isso pode impactar até a receita delas, né? Porque os consumidores, o comportamento do consumidor mais jovem está mudando, eles estão comprando de empresas que têm uma causa bem estabelecida e que comunicam essa causa, né? Então, aqui até nos Estados Unidos tem alguns cargos, né? Algumas empresas que têm o Chief Purpose Officer, né? Que tem o CEO e aí tem o Chief Purpose, que é de propósito, né? Então, a pessoa tá ali buscando esse propósito, como é que comunica, como é que desenha, como é que alinha esse propósito não só para os consumidores, mas também para as pessoas, para os colaboradores, né? Então, é muito importante isso e tendo um movimento muito forte. Então, o C da causa está crescendo fortemente. E essa compreensão dessa causa tem impactos estratégicos, né? Então, o caso que eu trago é da Lego, que mostra como é importante pensar, né, no centro. Então, é uma empresa que reviu o seu propósito, né? Na verdade, ela percebeu que o que ela fazia estava impactando muito. Só meninos compravam ou ganhavam de presente os bonecos da Lego, né? Então, o propósito inspirar e desenvolver os construtores de amanhã. Então, interessante que eles tiveram que alterar e rever a linha de produtos, até com as cores. Eu não sei se vocês já viram, mas a Lego agora tem também peças e brinquedos com tons pastéis e rosa, lilás, né? E brinquedos voltados também para meninas. Então, achei muito interessante isso, porque ela olhou para dentro, olhou para a causa e percebeu que isso não estava necessariamente sendo tangibilizado nos seus produtos. E o exercício que eu faço é você criar o seu próprio propósito, né? Do seu time, junto com o seu time, né? É importante ter essa conexão. Então, várias vezes eu vejo times que não têm clareza do seu propósito dentro das empresas, né? Às vezes a empresa tem uma clareza, mas como é que a gente faz isso? Como é que a gente traduz isso e cascateia esse propósito da empresa para o nosso time, né? Então, junto com eles, criar essa atividade em que a gente cria junto um propósito que é alinhado à missão da empresa, obviamente, né? E fazer algumas perguntas, o que o time faz, né? Para quê? Para quem? Qual é o impacto? Né? E juntos formular essa sentença final, né? Essa frase final. E, obviamente, ela pode ser lapidada ao longo do tempo, você não precisa ter isso, né? No primeiro dia em que vocês se reúnem, mas é importante que isso seja construído e co-construído junto com o time. Vamos agora para curiosidade e criatividade, de novo, assim como conexão e colaboração, essas duas para mim estão muito conectadas, né? E a curiosidade, obviamente, é uma capacidade de você crítica para você crescer e olhar e entender o que está acontecendo no mundo, para a gente entender essas mudanças, né, transformadoras que estão acontecendo, né? Então, é muito claro e óbvio a importância da curiosidade para o nosso desenvolvimento pessoal, para o aprendizado organizacional, para a criação, né, de conexões que geram criatividade, outras ideias, né, novas formas de pensar e de executar ideias. Eu até lembro quando eu ganhei o prêmio da Singularity University em 2017, eu lembro quanto eles incentivavam também pessoas que tinham experiência em outras indústrias a darem ideias para indústrias que elas não conhecem direito, porque essa troca, né, gerava muita criatividade e, obviamente, tinha uma questão importante que era para você entender da outra indústria, você precisava fazer perguntas, você precisava ser curioso. Então, como é que essas duas andavam junto para ter soluções criativas, né? E a gente precisa mais do que nunca, com os problemas complexos que a gente vive, ser criativo para ter as soluções, né? Então, elas são fundamentais nesse novo momento que a gente vive, né? Quem sabe usar muito essa
competência, eu acho que da curiosidade, da criatividade, é a Novartis, né? A Novartis é uma empresa da indústria farmacêutica e ela estimula muito o aprendizado, né? Tem uma cultura forte de aprendizado. Ela tem, inclusive, a Novartis Learning Institute, né? Que é o Instituto de Aprendizado da Novartis, oferece uma série de oportunidades para os colaboradores continuarem aprendendo. Então, é muito importante isso. E no livro eu trago um diamante, né? Na verdade, que é o pensamento convergente, que é um pensamento de forma de característica lógica, analítica, linear, e o divergente, que é de característica flexível, interativa e aberta, né? Então, o exercício é para a gente definir um problema que precisa ser resolvido e começar com um pensamento divergente, de forma livre, como se fosse um brainstorming com a equipe, sem julgamento, fazer uma lista e depois pegar o pensamento convergente para a gente chegar e tirar um pouco do que não faz sentido, convergir para a ideia ser resolvida. Então, aqui no livro eu trago um pouco disso, né? E vou mostrar aqui para vocês o diagrama, que é esse de pensamento convergente e divergente, né? Então, tá aqui. Então, tem aqui o exercício em que eu falo para vocês para a gente chegar, né, num problema e, na verdade, usar esse pensamento, a partir do pensamento divergente, o convergente, para a gente determinar qual a melhor solução para a questão escolhida. E o último C do livro é coragem. E eu costumo dizer que não existe coragem sem medo, né? Então, o próprio autor e consultor americano Bill Treasure, ele fala de coragem há muito tempo. A própria Brené Brown também fala de coragem. E ele fala, no livro dele, ele tem um livro que se chama Courage Goes to Work, né? Coragem vai para o trabalho. E ele descreve 3 pilares da coragem: tentar, confiar e falar, né? Então, acho muito interessante aqui que ele também tem o aspecto da comunicação dentro e embutido na coragem, né? E as organizações precisam ser corajosas, as lideranças precisam ser corajosas, porque a gente vai ter que tomar decisão sem saber direito, sem todos os dados, sem ter certeza de onde isso vai dar, né? E isso às vezes pode ser muito difícil, pode dar muito medo, mas a gente precisa continuar. E uma das empresas que eu fiquei encantada quando eu li esse caso é uma rede de farmácias americanas, que é a CVS, né? Que em 2014, eu não sei se vocês sabem, mas nos Estados Unidos os cigarros são vendidos dentro de farmácias, né? Então, o que pode ser bem contraditório, inclusive para a questão da causa que a gente estava falando, mas enfim. E em 2014, a CVS decidiu parar de vender cigarro nas suas quase, acho que eram 8 mil lojas ao redor dos Estados Unidos, e que é muito comum, né, vender cigarro nas farmácias aqui nos Estados Unidos. E ela foi a primeira do setor a fazer isso, só que quando ela olhou os números, né, ela viu que era uma perda, ela teria uma perda de receita de 2 bilhões de dólares por ano. E aí ela teve coragem de, ainda assim, ainda com essa perda tão grande da receita, de tomar essa decisão e parar, sim, de vender cigarro em todas as suas lojas. Então, o próprio presidente, né, o Larry Merlo, ele declarou que encerrar a venda de cigarros e outros produtos que contêm tabaco nas farmácias CVS é o que deve ser feito pelos clientes e pela empresa, com a finalidade de ajudar as pessoas a melhorar a sua saúde. A venda de tabaco não corresponde à nossa missão, que é melhorar a saúde dos americanos. Então, achei incrível, uma decisão super corajosa, que teve um custo, né, no curto prazo, então teve uma queda da receita. Inclusive, no livro eu falo mais em que caiu também as ações, né, nos primeiros 6 meses, o valor das ações, mas depois subiu, e aí vocês têm que ler o livro para entender como é que acabou esse caso, que eu sou fã. E a coragem, o exercício que eu dou para vocês da coragem é que a coragem é agir com o coração, né? E para mim tem um alinhamento muito forte com os seus valores. Então, até no livro eu trago aqui a questão da coragem e coloco uma lista de valores, né? Porque o importante é a gente ser autêntico e a gente viver conforme os nossos valores. E muitas vezes isso exige coragem, porque a gente também, às vezes, vive baseado no que os outros esperam da gente. Então, aqui no livro tem uma lista de valores, todos esses valores aqui, e a ideia é pedir para vocês escolherem 2 valores mais importantes, e são 2, né? E o mais importante de serem 2 é porque, de fato, não é simples escolher 2, né? A gente quer viver com todos os valores. Então, por exemplo, liderança, performance, realização, coragem, aceitação, saúde, família, tradição, honestidade, paz, dá vontade de escolher todos esses, né? Mas quais são aqueles 2? E aqui o exercício é a gente escolher, e aí você escolhe quantos forem e depois vai
tirando, vai eliminando até você chegar em 2. E depois, obviamente, fazer uma reflexão, porque o trabalho da coragem é um caminho também para sua autenticidade, para você confiar em você mesmo e desbloquear suas próprias defesas, né? Então aqui fica esse convite para trabalhar os 6 da liderança exponencial e, obviamente, eu não quero que você trabalhe todos os 6, né? Como você pode ver no livro, né? Quem já leu, eu falo e convido para a gente ser intencional com as nossas escolhas. Então, escolhe aquele que vai ter maior impacto positivo na sua vida e foca e vamos nessa, porque a gente precisa mesmo mudar o mundo, mudar o círculo do eu, do nós e do mundo, para que a gente tenha um mundo melhor para a gente mesmo, para todo mundo, né? Nessa jornada de desenvolvimento da liderança exponencial. Espero que vocês tenham gostado. Ó, aqui está o livro. Até a próxima.